Ok, amados, vamos nesse instante abrir a palavra de Deus aí em 1 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, onde faremos a leitura apenas do capítulo 1, verso de número 5. 1 Tessalonicenses 1, apenas o verso de número 5. Que nos diz o seguinte: porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas, sobretudo, em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Observe, meus queridos, meus amados irmãos, que a igreja de Tessalônica foi implantada pelo apóstolo Paulo em um período recorde. Estudiosos dizem que esta igreja foi implantada com apenas 3 semanas, e realmente foi um período recorde, né, quando você observa o tempo que levou para que as outras igrejas fossem implantadas pelo apóstolo Paulo. E de fato, quando você pensa na implantação de uma igreja, você tem em mente que isso demanda um tempo, isso leva um tempo, porque é um processo e envolve uma série de fatores. Daí o apóstolo Paulo, ele vem mostrando aqui nesse texto qual a natureza do evangelho que ele apresentou ali para aqueles irmãos, qual foi o mecanismo utilizado para que de fato aquelas vidas fossem efetivamente impactadas. E isso é muitíssimo interessante, porque o Senhor Jesus, ele ordena para que os discípulos saiam e anunciem o evangelho. Essa ordem, ela foi dada primeiramente, não só para os 12, mas para os demais discípulos, né? Porque a gente tem em mente só os 12, mas a bem da verdade, Lucas se encarregará de mostrar que Jesus tinha tantos outros discípulos, mas essa ordem foi dada, a bem da verdade, para toda a igreja. Primeiramente para a liderança ali presente e, consequentemente, para todos os demais. E na medida em que os indivíduos fossem, né, eles deveriam ir levando a mensagem do Evangelho. Mas um fator interessante é que alguns missiólogos, eles se encarregarão de afirmar que um trabalho para que se estabeleça, se faz necessário que seja estabelecido ali ou constituído uma liderança local. Esses estudiosos afirmam que, na medida em que o trabalho é implantado e que é constituída ali uma liderança local, aquele trabalho pode levar até 7 gerações. Olha só que aspecto interessante. Daí a necessidade de estabelecer em um campo local uma liderança, não qualquer liderança, não liderança ruim, né? E aí, nessa nossa caminhada ministerial, eu posso dizer que sei o que é uma liderança boa no campo, bem como também o que é uma liderança ruim. Sim, não basta ter uma liderança local, mas se faz necessário que esta liderança seja uma boa liderança. Daí, o campo local tendo uma boa liderança, vem aí um outro aspecto, que são as famílias, né? As igrejas, de um modo geral, elas são compostas por famílias, daí a necessidade de trabalhar essas famílias. E aí eu já tive a oportunidade de ver dentro de um mesmo espaço 4 gerações. Olha só que bênção maravilhosa. Pois bem, o apóstolo Paulo, ele vem
discutindo aqui, apresentando para os irmãos, conforme já disse, qual foi o mecanismo, quais os elementos foram utilizados para implantar ali a igreja em Tessalônica. Eu quero falar para você um pouquinho sobre a seguinte ideia: ações que transformam. Sim, ações que transformam. E dentro dessa perspectiva, eu quero te falar num primeiro momento a respeito do Evangelho. Sim, o apóstolo Paulo diz assim, 1 Tessalonicenses 1:5, né? Que diz o seguinte: porque o nosso Evangelho não chegou até vós somente em palavras. Sim, meus amados, o mecanismo e o principal instrumento utilizado pelo apóstolo Paulo ali com o povo de Tessalônica foi o Evangelho. E aí, quando nós falamos a respeito de Evangelho, nós precisamos afirmar que o Evangelho é o próprio Jesus Cristo, quem ele fez, faz e fará. E aí, Cristo e Evangelho se misturam. Sim, Cristo é a mensagem das boas novas, é a luz no fundo do túnel. O Evangelho é a única vassoura capaz de varrer a imundície que há no ser do homem, afirmou Charles Spurgeon. Sim, apenas Cristo e tão somente Cristo pode arrancar o morto da morte. Só Ele pode dar nova vida. É por isso que o apóstolo Paulo vem falando a respeito do Evangelho como tendo sido o elemento utilizado para que a vida daquelas pessoas ali fosse impactada. E o Evangelho, então somente o Evangelho tem esta capacidade. Sim, meus queridos, quando Cristo ordena para que os discípulos saiam e anunciem, aqueles indivíduos tinham como atribuição levar a seguinte mensagem: Cristo morreu para perdão dos pecados segundo as Escrituras. E isso é muito interessante, porque quando o apóstolo Paulo fala lá em Gálatas para aqueles irmãos, para aquela igreja, ele afirma que o Evangelho é simples, que a mensagem do Evangelho é simples. Sim, exatamente isso. A mensagem do Evangelho é simples. Você vai encontrar, por exemplo, no meio da igreja, muitos teólogos que escrevem a respeito de tudo. E às vezes você encontra compêndios escritos a respeito das Escrituras, mas a bem da vontade, da verdade, lógico, não desmerecendo esses estudiosos, escritores, teólogos, mas a mensagem do Evangelho, da forma como se dá nas Escrituras, é simples. E é exatamente esta mensagem que nós devemos aplicar e levar para os perdidos. Daí, quando nós pensamos na mensagem do Evangelho, eu costumo pensar naquela ideia do Evangelho exclusivo lá, que é Deus criou todas as coisas perfeitas, o homem pecou, Deus é justo, mas é misericordioso, por isso enviou o seu Filho Jesus Cristo e nós nos apossamos desse Cristo por meio da fé. Então, quando nós pensamos em Paulo dizendo aqui que chegou àqueles irmãos levando a mensagem do Evangelho, nós precisamos ter em mente que ele valeu-se simplesmente destes aspectos para que aquelas vidas fossem impactadas. Sim, dizendo que Deus criou todas as coisas perfeitas, afirmando que o homem pecou, afirmando que Deus é perfeito, é justo, mas que também é misericordioso, e por conta dessa sua justiça e misericórdia, ele enviou o seu amado Filho Jesus Cristo, e que nós nos apossamos desse Cristo por meio, e tão somente por meio da fé. Por isso que no desdobramento, de uma forma interessante, vá comigo para o texto, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso de número 5. Observe o que ele diz, olha só: porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra. E quando ele cita o termo palavra aqui,
vamos entender aqui poder de argumentação, oratória. Eu sei que a igreja, que os crentes amam uma boa pregação, uma boa oratória. E a bem da verdade, é muito gostoso quando você escuta alguém que fala bem, né? Que tem uma boa oratória, né? Mas não é a boa oratória que transforma vidas. Não é os discursos irretocáveis, que não é o discurso irretocável, melhor dizendo, que tem o poder de transformar, de impactar a vida de quem quer que seja, né? Mesmo porque eu conheço realidades de pessoas leigas que não sabem absolutamente nada de regra gramatical, né? Que atropela completamente a língua e, no entanto, essas pessoas dão testemunhos da forma como Deus foi servido em, através delas, impactar tantas outras vidas. É por isso que o apóstolo Paulo toma o cuidado de enfatizar que não é a boa oratória que impacta a vida, não é o bom discurso, o belo discurso que será capaz de levar o pecador ao arrependimento. Mas, conforme já disse, é o Evangelho. E tão somente o Evangelho pode fazer isto na vida do pecador. Já tive a oportunidade de ouvir testemunho de pregador bem simples, né? Sem muita polpa, né? E foi perguntado, mas qual é o mecanismo que você utiliza, né, para pregar? E a resposta foi: eu simplesmente prego a palavra. É exatamente isso. E foi isso que o apóstolo Paulo disse que fez ali no meio daqueles irmãos. Na sequência, ele cita uma outra expressão muito interessante: mas, sobretudo, em poder. Ora, quando nós olhamos para essa expressão, né, mas, sobretudo, em poder, quando nós pensamos a respeito deste poder descrito aqui pelo apóstolo Paulo, nós precisamos entender daquele poder que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, que é o mesmo poder que se manifesta na vida do pecador, arrancando-o do lamaçal de pecados. Sim, quando o apóstolo Paulo fala a respeito da sua missão e do seu desafio de continuar servindo a Cristo e pregando o Evangelho, ele diz que pode todas as coisas naquele que ele fortalece. O que é isso, afinal de contas? É este poder que é utilizado para pregar ao pecador, e é este poder que se manifesta na vida do pecador, e apenas e tão somente pela manifestação deste poder é que o indivíduo pode ser efetivamente transformado, porque é este poder que se encarrega de gerar vida no pecador. Tão somente ele pode gerar esta energia. Ora, queridos, o que afirmar, afinal de contas? A religião nenhuma, absolutamente nenhuma religião tem o poder de transformar a vida de quem quer que seja. É por isso que quando nós somos desafiados a pregar o Evangelho, nós não temos que falar para as pessoas a respeito de religião. A religião, quando muito, ela é um código de pode ou não pode. Mas o Evangelho, este sim, manifestado em poder na vida do pecador, tem a capacidade de arrancar o indivíduo da condição degradante em que ele vive, de tal forma a ele tornar-se uma nova criatura em Cristo Jesus, conforme é o desafio que o próprio Cristo faz. Por isso é que o apóstolo Paulo ele fala a respeito do poder. Ele diz que foi aqueles irmãos anunciando o evangelho. Ele disse: o nosso evangelho não consiste em palavras, né? Ou seja, oratória e boa argumentação, mas
em poder. É um evangelho que se manifesta em poder. E aí, dentro dessa perspectiva, nós precisamos afirmar que não existe condição em que o indivíduo se encontre que o evangelho não seja capaz de entrar, atuar e transformar. É por isso que quando nós somos desafiados a pregar o evangelho, não compete a nós ser seletivo, não compete a nós sermos seletivos. Não, nós devemos pregar indistintamente a todos os indivíduos. E é o Senhor quem, na sua graça e misericórdia, será servido em atuar na vida do pecador. E aí eu posso fazer referência para você a respeito de pessoas que viviam às margens da sociedade, drogaditos, traficantes, prostitutas, né? Dentre alcoólatras, dentre outros tipos de pecados, de vícios, que essas pessoas viviam mergulhadas, e o Evangelho chegou na vida dessas pessoas de uma forma arrebatadora. Esta é a mensagem do Evangelho. É a respeito deste poder que o apóstolo Paulo vem falando. Ora, sem que este poder se manifeste, o máximo que o indivíduo será, o máximo que o indivíduo pode ser é um religioso. E aí, não é muito difícil nós nos depararmos com relatos de pessoas que afirmam ser muito religiosas, mas que quando são desafiadas a afirmar um compromisso com Cristo, elas simplesmente dizem não. Eu já me deparei com pessoas assim, onde elas estão simplesmente acostumadas, elas gostam desta condição de religiosas, mas falta à vida dessas pessoas um engajamento, um comprometimento real e sincero com o Evangelho que demanda renúncias. E as pessoas muitas vezes elas não estão dispostas a renúncias. E o Evangelho é renúncia, é comprometimento com Cristo. Na sequência, o apóstolo Paulo fala a respeito daquele que aplica com poder esta mensagem do Evangelho na vida do pecador. Ele diz no Espírito. E aí nós precisamos afirmar de uma forma bem enfática que ninguém nasce de novo se não tiver sido impactado pela ação do Espírito Santo. Ninguém volta a ter comunhão com Deus sem que o Espírito Santo tenha convencido este pecador do pecado, da justiça e do juízo, conforme foi a proposta de Cristo. E aí, quando o apóstolo Paulo fala a respeito da ação e da presença do Espírito Santo na vida do pecador, ele diz o seguinte, vá comigo, Romanos capítulo 8, versos 14 a 16. Romanos capítulo 8, versos 14 a 16, que diz o seguinte: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Sim, queridos, lá no capítulo 1 de Romanos, o apóstolo Paulo diz que a ira de Deus se manifestou. Por quê? Por conta da desobediência do homem. Mas aqui agora o apóstolo Paulo ele vem falando a respeito da ação, da atuação do Espírito Santo na vida do pecador. E aí essa expressãozinha no final do capítulo 15 é fantástica, Abba, Pai, né? Aqui está relacionado com a expressão carinhosa. Imagine que você chama ou chamava o seu pai de papai, meu pai, painho, depende muito da região, do local, etc. No Nordeste, na Bahia, sobretudo, é comum, né, chamar o pai de painho. Né? Essa exprime a ideia de comunhão. E aí o apóstolo Paulo fala que
por meio da ação do Espírito Santo, nós podemos clamar Abba Pai, isto é comunhão. E foi o Espírito Santo que aplicou com poder este evangelho, convencendo o pecador do pecado, da justiça e do juízo, abraça Cristo com fé e agora pode voltar a ter comunhão com Deus. Sem que o Espírito Santo atue e impacte a vida do pecador com esta mensagem, com este poder, o máximo que o indivíduo será, vai ser o máximo que ele vai conseguir vai ser um religioso. Tão somente assim. Né? E ele vai acostumar-se, conforme já disse, em ser um religioso lá com a sua série de regras, de pode e não pode, e daí por diante. Aqui eu dou mais uma ênfase, que é o seguinte: existe uma ideia muito equivocada sobre a atuação do Espírito Santo na vida do pecador. É impressionante, queridos, que quando eu começo a discipular, aliás, essa semana eu vivi novamente essa experiência, quando eu começo a discipular uma pessoa, imediatamente ela já vem falando a respeito do Espírito Santo, e para ela, a ideia do Espírito Santo está relacionada com o extraordinário. E a bem da verdade, quando nós pensamos na pessoa do Espírito Santo, nós precisamos entender de uma normalidade na dinâmica do crente. Porque primeiro esse Espírito Santo, repito, convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e agora ele continuará se fazendo presente na vida do convertido, para que este convertido, novo convertido, cultive uma vida de santificação. Sabe aquela ideia que o apóstolo Paulo diz, aquele que roubava, não roubes mais, etc. Ou seja, agora o indivíduo vai passar por um processo, uma espécie de higienização, onde ele vai começar a abandonar as suas antigas práticas, os seus pecados, no propósito de viver de fato uma vida que glorifique ao Senhor. Daí o apóstolo Paulo fala a respeito da sua condição de pregador, onde ele diz que levou esta mensagem em plena convicção. E aqui isso é muito interessante, porque nós podemos dizer que ele primeiro experimentou este evangelho, e agora, tendo experimentado esse evangelho, ele leva esta mensagem com convicção, onde ele não falará simplesmente a respeito daquilo que não conhece. Eu já tive a oportunidade de ouvir palestrantes, em diversas áreas, onde, por conta da falta do chão da fábrica, da prática, o palestrante, por ser um teórico, ele começa já pedindo desculpas, tá? Porque naturalmente acaba desmerecendo um pouco a sua fala, embora, conforme comprovei, boas palestras, bem fundamentadas, etc. Mas quando você já chega pedindo desculpa, isso acaba, de certa forma, já tirando um pouco da credibilidade. Mas aí o apóstolo Paulo diz que não apresentou, melhor dizendo, para aqueles irmãos, algo simplesmente distante dele. Mas ele testificou com plena convicção do evangelho que ele experimentou na sua vida. De maneira, queridos, que podemos lembrar daquele instante quando Paulo prega para Agripa, por exemplo, e a convicção com que o apóstolo Paulo falava do evangelho era tão convicta, de maneira que aquele indivíduo foi se envolvendo pela mensagem. E, por fim, ele fala a respeito do seu compromisso com o evangelho, que diz: assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Ou seja, um pregador, ele precisa colocar o coração no estado de miséria e de pecados em que a pessoa vive. Nenhum pregador logrará êxito em sua ação se ele não amar aquelas pessoas. Daí
Ele ama aquelas pessoas e comunica-lhes o Evangelho. E fala a estas pessoas acerca do amor e da misericórdia de Deus. E é claro, aqui ele está defendendo também o seu engajamento, o seu comprometimento na condição e na qualidade de pregador. Pois bem, ações que transformam. Dentro dessa perspectiva, nós podemos afirmar, à luz da palavra, categoricamente, que para que vidas sejam transformadas, é preciso que o Evangelho seja anunciado na sua essência, onde o pecador deve ser alertado para o perigo de continuar em desobediência a Deus, e bem como também sendo chamada a sua atenção para a importância e a necessidade de Cristo. Cristo e tão somente Cristo é aquele que é capaz de arrancar o indivíduo do estado de miséria e de pecados em que se encontra. E este evangelho se fará presente no pecador em poder e por meio da atuação do Espírito Santo. Sem que estes elementos estejam presentes, os indivíduos serão, quando muito, religiosos. E aí eu reafirmo para você que a religião não tem poder para salvar. E é por isso, repito, que quando eu me proponho a anunciar a palavra para alguém, eu não me detenho em religião. Eu não apresento a igreja presbiteriana conservadora como aquela que salva, e nem ela e nenhuma outra tem poder para salvar. Apenas e tão somente o Evangelho é capaz de transformar a vida de todo e qualquer tipo de pecador. Por isso, se você ainda não tem este Evangelho, clame pela misericórdia de Deus. Se você já tem este Evangelho, a exemplo do apóstolo Paulo, anuncie este Evangelho com convicção. O chamado foi feito, num primeiro momento, para os líderes, e os líderes têm esta responsabilidade de pregar o Evangelho, mas esta atribuição não é exclusiva da liderança, não é exclusiva do pastor, do evangelista, mas todos aqueles que foram impactados pelo Evangelho têm a responsabilidade de pregar o Evangelho. A igreja que não prega o Evangelho está em falta, não tem sido igreja, não tem sido o agente de transformação. A igreja é um instrumento através do qual vidas são impactadas. A igreja não foi separada simplesmente para viver em função dela. Ainda essa semana escutava um pastor, onde ele dizia que quando a igreja simplesmente acostuma-se no seu espaço e ela diz aqui está muito bom, essa igreja se perdeu no processo, porque a sua responsabilidade é ir lá para fora, é ir lá para onde as pessoas estão. Lembre-se naquele momento lá da transfiguração, onde os apóstolos propuseram para Cristo para que lá ficassem. Cristo disse, não, nós precisamos descer, é lá que nós devemos estar. E este é exatamente o desafio. Então você, meu irmão, minha irmã, não deve viver em função do dia de culto para subir, para congregar, não. Mas você precisa ser crente e ser um evangelista no seu cotidiano. Às vezes, dentro da sua própria casa, tem pessoas que precisam ouvir o Evangelho. Na sua família, tem pessoas que precisam ouvir o Evangelho. Na sua vizinhança, no seu trabalho. Por isso, você precisa ser este agente. Daí você terá a oportunidade de falar e muito bem da sua igreja. Mas não vai ser a sua igreja que transformará a vida do pecador. É o Evangelho, e tão somente o Evangelho que, assim como impactou a vida daquelas pessoas em Tessalônica, continua sendo um instrumento nas mãos do Senhor para impactar vidas hoje. Portanto, pregue o Evangelho, anuncie e anuncie com convicção, na certeza e na convicção de que
o Senhor será servido em impactar vidas, em gerar novas criaturas em Cristo Jesus. Tá bom? Que Deus, na sua graça e misericórdia, nos abençoe e nos ajude para que sejamos evangelistas, para que sejamos propagadores das boas novas de salvação. Muito bem, queridos, vamos ainda louvar ao